Amém, obrigado, Jô. Aê! Agora sim, hein? Deixa eu só arrumar, tá cortando a minha cabeça aqui. Amém. Pronto. Boa noite, pastor Hamilton. Boa noite, meu irmão. Graça e paz a todo o Graça e povo do paz, querido. Senhor. Que honra poder estar Amém, aqui. Um prazer enorme poder estar com vocês para esse momento tão especial e aguardado, né? Apóstolo Berg e a amém, comunidade querido. Águas Purificadoras, que sejam Amém, poderosas sobre nossa geração, em nome de Jesus. Ministério em vocês é uma amém, bênção. querido. Tá bem? Amém. Tá ouvindo tranquilo? Tá bom aí? Eu tô. O áudio tá bom para mim, o vídeo Ótimo, também, ótimo. né? O meu áudio também tá chegando bom aí? Perfeito, perfeito. Então tá bom. Glória a Graças a Deus. Deus. Bom, galera, você que é das águas purificadoras, aqui é o pastor Hamilton, está conosco, do Ministério Palavra de Reconciliação. Nos Amém. conhecemos num café de pastores, né, e foi assim um café tremendo, né, lá na igreja do pastor Marcos, e Exatamente. assim foi algo sobrenatural, né, não programamos nada, simplesmente eu tinha conversado com o pastor Ricardo, né, falei, vamos tomar Sim. um café? Vamos. Aí eu falei, vou chamar o pastor Odimar. Ele falou, liga lá. Aí liguei pro Odimar, liguei pro Marquinhos também. Ele falou, pode ser aqui na Farol? Eu falei, demorou. Você pagando café pode ser em qualquer lugar, né? Aí, aí ele deu essa Sabedoria. risada aí também, Sabedoria. que eu marquei assim, ó, misericórdia. Aí, aí fomos nesse café, aí chegou lá o pastor José e chegou o pastor Hamilton. Aí de repente, queridos, começamos a compartilhar ali algumas coisas daquilo que Deus fez na vida de cada pastor ali. E Sim. foi algo tremendo quando eu ouvi o testemunho aqui do pastor Hamilton. E em algum momento aqui na live, né, eu vou pedir para você dar o testemunho, né, do trem lá da Covid, foi algo muito forte. Muito. E, e houve algo tremendo ali, porque eu já me identifiquei contigo ali. Falei, Amém. esse Foi cara uma ligação no espírito, né? E eu tenho o foi. mesmo sentimento, apóstolo. Fiquei muito marcado também. Falei, poxa, glória a Deus, a gente precisa disso. Eu costumo dizer amizades divinas, né? A gente tem um monte de amizade, mas tem umas amizades que elas são plantadas por Deus de verdade, e a gente tem que cultivar todas, mas essas aí a gente tem que identificar para manter. Eu quero muito ajudar nesse processo aí. Amém, Sim. vamos caminhando, aí vai ser bênção. E, Amém. bom, pastor Hamilton, nós estamos numa campanha aí de 21 dias, né, Sim, de oração, de jejum. Você já sabe também um pouco do momento que eu estou vivendo, é um recomeço, né? claro. E todo começo e recomeço é complicado, né? Sim, E chegamos num momento agora muito importante, onde nós vamos partir para uma grande conquista, né? Que sim. nós vamos precisar de um novo espaço lá para a igreja, tudo isso. E algumas situações que eu vinha percebendo com alguns irmãos lá da igreja, e eles comentando assim, nossa, apóstolo, parece que o céu fechou, olha, lá na empresa travou, olha, lá não sei o que está travado, e não sei o que, não sei o que. E um fato isolado, né, você até entende. Agora, um conjunto de fatos Sim. com a mesma situação, eu falei, opa, aí já... Requer uma ação mais Isso, enérgica. exatamente. Aí eu orando e eu li um versículo de Lucas, quando Jesus, lá em Lucas diz assim, e quando Jesus foi orar, o céu abriu, né? Perfeito. Então aquilo abriu assim, ó, na minha cabeça aqui, e o tema foi esse, céus abertos, né? Sim, E, e Deus me deu então Isaías 58, de 1 a 12, perfeito. o tema central de Isaías ali é uma reclamação do povo, né? Eles estão orando, estão jejuando, estão buscando, mas o céu continua fechado, né? E nem sempre é demônio, né, Sim. que fecha o céu ali. O nosso pecado também, né, ele interfere no mundo do Apóstolo, espírito. Na Bíblia a mensagem,
não sei se eu conheço essa versão, eu gosto muito dela. E quando ela faz a oração do Pai Nosso, ela ensinando a fazer a oração do Pai Nosso, eu acho fantástico, né? A Bíblia é a mensagem, a tradução, né? E tem uma hora que ele fala assim, ó, livra-nos de nós mesmos e do diabo. Então, é chocante, né? Porque a gente, às vezes, tem uma noção meio diferente da gente. Eu costumo dizer que, às vezes, a gente tem que dar uma... É sempre bom dar um autoexame, né? Paulo fala, examina, pois, o homem a si mesmo. Não tem, é poucas vezes que a gente é liberado a examinar o próximo aí, né? Sempre é aquele autoexame Exatamente. pessoal, né? O livro de Isaías está falando isso, né? Desse ato religioso, esse ato profético do jejum, do pano de saco. Mas por que não está reverberando de acordo, né? Exatamente. E nessa caminhada aí, que eu já acho que vai fazer 30 anos, no ano que vem faz 30 anos que eu me converti, né? E acho que 2 anos depois eu já era, acho que já fui ungido pastor. É isso, Débora? É, é, mais ou menos 2 anos de convertido, eu já fui ordenado pastor, Glória a né? Deus. Então, as coisas foram muito rápidas assim na minha vida. 3 anos, né? 3 anos depois. E então, de lá para cá, né, a gente foi aprendendo algumas coisas. E Uhum. eu percebi o seguinte, que tem 3 tipos de guerras espirituais. Tem a guerra, que é aquela situação que Deus permite, né? Até para que a gente saia de uma zona de conforto e tal. Tem a guerra Uma que é provocativa. isso, exatamente. Aí é a permissão de Deus, né? Tem aquela guerra que é o inimigo mesmo, ele tá passando assim, olha para você e fala, não, eu quero pegar esse cara hoje. Não foi com a cara dele hoje eu pego ele. Você não pecou, você não fez nada, mas ele decidiu, né, se levantar contra você. E tem a terceira, que a origem dela, sim, é o nosso pecado. Nós abrimos portas, nós abrimos brechas, e o inimigo, então, a Bíblia fala, ó, não dá lugar para ele. Aposto, posso fazer uma ressalva? Para Pode. a gente, porque eu tenho uma clareza também parecida com o que o senhor está dizendo, mas veja bem. Para mim, a batalha espiritual ela é uma só. Da hora que você aceita Cristo, você está em batalha. Não tem um Ah, momento sim, que você está fora da batalha. Quando o senhor fala, exatamente. como eu trabalho há muito tempo com isso, eu tenho uma ótica mais para a tal da exigência, muitos chamam de retaliação. Então a gente vai estar em batalha o tempo todo. Aquele que não tem a consciência de batalha, ele está em um problema. E a igreja está perdendo essa consciência. Eu tenho ministrações que eu ensino isso. Sim, Quando o soldado não é cônscio da batalha, ele é levado. Agora o senhor falou de 3 níveis aí que eu entendo mais assim. Você está enfrentando uma batalha, está num confronto maior com resultado estranho. Então você tem esse momento isso. que o senhor falou, toda batalha, estamos em batalha o tempo inteiro, mas você terá um resultado positivo ou não de acordo com algumas situações. O senhor disse que o diabo olhou, não, o diabo ele vai estar na gente o tempo inteiro procurando a maneira de barrar. Moisés estava nascendo e ele já veio ali matar os pequenos, porque ele não queria que nascesse um Moisés, que vinha a ser o libertador. Né? Essa era a ideia. Todos nós vamos passar por isso. Então, tem essa exigência, esse ataque, igual a gente está naquela guerra, por causa de um propósito maior. Imagina a igreja de Filadélfia. Se eu estiver falando muito, o senhor pode cortar aí, eu tenho esse Fica à hábito. vontade, Mas eu pastor. estou. A Você é o igreja de convidado hoje. A igreja de Filadélfia é a igreja mais amada, é a única igreja que não tem uma repreensão. A ela só tem elogio. Mas é uma igreja que ela está onde? Ela está onde Satanás habita. E a ela vai ser permitido os irmãos para luta, uns vão ser presos, vai até haver morte. Por quê? Porque eles estavam onde estavam. Então, o local que a gente pode estar pode liberar um tipo de guerra para nós. A Sim, geografia que a gente está plantada. Então, imagine como vocês estão agora. Vocês estão com um projeto, vocês estão fazendo uma renovação de reestruturação de plano, como igreja, reconquista. Então, tudo isso move o mundo espiritual de forma diferente. E aí, esse inteirinho de vocês já traz uma provocativa diferente. Ponto. A segunda maneira do inimigo retaliar seria brechas, que é o tal do pecado que a gente acaba tendo abordagem. Poxa, o diabo está me atacando porque eu tenho brechas, então eu devo fechar. A dinâmica de discernir nós estamos em um propósito veemente, poderoso, que ele é para a glória de Deus, implantar o reino com força, veemência, geografia, está tudo alinhado,
nós estamos nela. É lógico que o diabo ele não quer que o reino de Deus seja implantado. Então ele vai vir checar todo mundo. A outra pode ser a brecha, né? Não, temos brecha, né? Cada um precisa fazer o autoexame. Poxa, eu estou numa batalha, legalidade é o direito que o diabo alcança na lei de Deus para oferecer. Se eu quebrei a lei, quebrei o princípio, pratico iniquidade, ou seja, o inimigo vai vir com essa retaliação. Então, eu comparo muito essa coisa muito mais pelo nível de exigência. Se o diabo está exigindo a minha vida, eu preciso buscar isso que o senhor está fazendo aí. Entender qual é a dinâmica. Por que isso está acontecendo? Se há brecha, eu vou remover. Se é porque o propósito que eu tenho, que vocês têm, que a gente tem, é poderoso, o inimigo está sabendo que o resultado vai ser grande, ele vai fazer frente. Então, analisando esses pontos aí, eu acho que aqui tá legal, vocês estão no trilho, eu estou falando com toda humildade, eu também ouvi fazendo isso aqui, falando, poxa, por que eu estou enfrentando isso? A pergunta é o tempo todo. Davi teve 3 anos de fome, ele assumiu o governo, o senhor sabe disso, 3 anos de fome, ele foi perguntar ao Senhor o que está acontecendo. Não dá para ser pasmado, boca aberta, né? Ai, as coisas são assim mesmo, né? Porque a vida está tão difícil, a pessoa perde a ótica da visão, a mega visão, né? Essa visão macro espiritual da batalha o tempo inteiro. Não, tá dando errado, alguma coisa precisa entender. Preciso buscar como vocês estão fazendo com esse jejum, o primeiro ponto, e eu sei que vocês estão trabalhando, na verdade, para alinhar o jejum correto para ter a resposta certa, para ter, de fato, os céus abertos. Exato. Por isso que eu entrei nesses pontos. Perfeito. Porque muitos só olham pelo prisma assim, não, é o diabo. Não, eu estou na guerra. Realmente, é do começo ao fim a guerra e acabou. Né? E tem alguns até com uma ideia maluca e falam assim, olha irmão, Deus tem uma obra para ti, Deus quer que você entre na liderança de uma igreja, é o teu chamado. Aí eles falam assim, não, mas se eu entrar na liderança, eu vou estar numa guerra. Né? Eu falei o contrário, você já está na guerra. Você saiu do império das trevas, que tem um senhor que governava malignamente e perversamente. Você foi transportado desse império para o reino do Filho do seu amor. A provocativa já está feita. O antigo senhor quer haver o escravo que foi perdido. O antigo senhor quer o domínio de volta que ele tinha. A provocativa está aí. E assim, e o crente parado, a única coisa que está acontecendo é que ele é um inútil no reino de um do lado ou de outro. Mas o diabo, se o crente está quieto lá, parado, para ele já está de boa. Não vai dar resultado nenhum, vai prestar conta depois errada, né? O Eterno vai pedir conta disso aí. Mas o diabo, o crente quieto, o diabo está de boa. Fala, deixa esse trem. Mas se o crente for pelo chamado, pela chama que queima, de deixar um legado, fazer algo, é claro que ele vai. Paulo fala, aquele que almeja, o episcopado é excelente obra, almeja, depois ele fala assim, aquele que deseja servir o Senhor piedosamente padecerá perseguições, aflições. Agora, se você não tá, se a pessoa não tem paixão por nada, tá aí já. Tá feito. Tá. Né, aí, em cima disso, né, Deus me deu essa palavra de Isaías, que está muito claro. Né? Então, travou o céu. Aqui que Deus faz, ele aciona o profético. Claro. Né? Então, o profético, ele mexe no mundo do espírito. Sim. E quando eu falo acionar o profético, é a voz profética, é o profeta mesmo de ofício. Né? Está falando de Isaías. Não é um cara que fica aí, eis que o Senhor para lá e para cá. Não. É um cara que realmente tem esse chamado. Deus o levantou para isso. E Deus falou, então é o seguinte, ó, Isaías se levanta, lá no versículo 1, se levanta e fala em voz alta, com um bom tom, para que eles entendam agora o porquê de todas essas queixas aí. Né? E nós temos entendido o seguinte, que o jejum, ele não vai mudar Deus. Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O jejum não vai sensibilizar a Deus. Não. O jejum é para mudar a nossa vida. Né? O jejum, ele também é para isso. Sim. Quando aqueles discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino lá, né, Jesus chama eles de canto e fala, olha, até quando vocês vão ficar assim? Tem castas e potestades que vai ter que ter um tom mais agressivo aí. E é jejum e oração, queridos. Não adianta não. Então, Jesus nos ensina um novo nível, um nível maior de guerra, né? Onde o jejum
ele nos ajuda nisso. Mas o jejum também, ele tem o intuito também de nos tocar, de nos purificar. Claro. Não é só se abster de uma comida, né? Ele vai confrontar valores, né? O jejum, ele de fato, ele faz um confronto de valores, né? Exatamente. E desde a segunda-feira passada, faz uma semana que eu comecei aqui, hoje é o 8º dia, cara, Deus só está batendo de frente. Pá, 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 pá. Né? E hoje de novo, porque no versículo 7, ele fala assim, porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Yes. Né? Aí entramos no tema de hoje. É o jejum, né? O pão, o pobre necessitado ser acolhido, né? O acolhimento, a misericórdia para quem sofre. Exatamente. Bom, esse pedacinho de versículo, você pode pegar vários caminhos aqui, né? Perfeito. E um dos caminhos que vem, realmente, são as pessoas que estão frias, né? Elas querem uma prosperidade, né? Quem não quer? Eu quero. Sim, né? Claro. Então tem a galera da nossa igreja, a maioria com certeza colocou nos pedidos lá uma casa, um carro, o aumento de clientes, vendas, mais dinheiro. Colocaram lá com certeza, tem que colocar mesmo. Saúde. Né? Exatamente. Agora, o que eu entendo nesse versículo 7 também? Que ele vai nos prosperar, mas com um propósito. Né? Então, qual é o propósito? Repartir. Compartilhar. Transbordar. Exatamente. Não apenas transbordar ao meu próximo. Eu tenho tanto que eu tenho que ter o coração de liberalidade, né? Eu preciso transbordar a quem necessita. Eu não posso ser uma represa. Eu preciso deixar correr. Deus não se move sem propósito. O senhor já falou aí, né? Tem propósito a ação de Deus. E meu pedido tem que ter um... Ana, quando faz o pedido, volta a Deus, né? Ela queria um filho, mas ela queria para liberá-lo. Ali ela gerou liberalidade. Eu dou um e eu sei que depois vai vir mais, né? O ato não era exatamente. Era que possuía a liberalidade. É o alinhamento, né? Sim. Daquilo que nós queremos com aquilo que Deus quer. Então, a Ana, ela alinhou. Deus tinha uma necessidade, não que Deus passa necessidade, mas a terra tinha uma necessidade de um profeta, de um sacerdote. Ana tinha necessidade de um filho, e quando ela alinha, falou assim, eu vou repartir, porque aqui Deus está falando, né, de repartir com os pobres e tal, mas tem um faminto também da palavra, tem um faminto de atenção, tem um faminto de carinho, tem um faminto de família, tem um faminto de Deus. Então, os famintos aqui são vários. Sim. Agora, o que eu estou fazendo para suprir esse faminto? Porque tem muitas pessoas, pastor Hamilton, que dão cesta básica, que dão remédio, dão roupa, mas não dão o principal, né? Que é a palavra de Deus. A luz, né? Praticam o socialismo, né? Essa obra de sociedade, de intenção social apenas, né? De cuidar apenas do externo, né? Lógico que o Tiago fala, você dá comida, porque você vê alguém padecendo, primeiro você alimenta o estômago dessa pessoa, você enche o estômago dela. Isso. Então você terá atenção para que a palavra e a vida vá, você associe as duas coisas para esse processo, né? Então, eu creio que você também fica assim, há uma indignação no nosso coração pastoral, porque a ideia de igreja não é ficar concentrada, como você falou aí, uma represa. Não. Jesus falou que é o contrário, nós não somos represa, nós somos fonte de águas vivas. Tem que jorrar, né? Liberar. Vai liberar. Precisa liberar. A preocupação com essa ajuda de um faminto é não cair no assistencialismo, é isso que eu estava querendo dizer, né? A gente precisa praticar assistência, mas não apenas... Por quê? Porque o maior valor é a palavra. O senhor está falando aí sobre fome. Eva tinha fome de quê? Ela tinha todos os frutos de todas as árvores de todo lugar. A fome dela era outra, fome de poder, né? Jesus estava faminto, necessitado fisicamente. E quando o inimigo desafiou a alimentar, encher o estômago, né? Fazer a pedra pão, para ele encher o estômago dele daquele pão, a fome dele era a vontade do Pai. Essas coisas a gente vai começando a associar. Então, que tipo de fome eu vou saciar? Então, em primeiro momento, no natural,
vamos cobrir, né, o faminto de justiça, o faminto seja, a igreja vai agir com essa situação. Está com o estômago vazio, vamos enchê-lo e vamos saciar a fome espiritual desse indivíduo. Sempre brincando por essa parte espiritual, né? Porque a gente já sabe que tem muita gente que caminha, a gente sabe que tem um alinhamento aí de pessoas que acredita que é pela caridade, né, a bondade que eu vou fazer, que eu adquirirei a minha salvação. Deus me livre, né? A gente sabe que a salvação foi única e exclusivamente pelo ato de Cristo na cruz. Porém, depois de ser salvo, nós temos que ter a liberalidade, né? Para que a glória de Deus, o amor de Deus seja visto, o cuidado de Deus seja visto pela nossa atitude, né, de generosidade, de não reter, mas de liberar. Porque, às vezes, apóstolo, isso pode, aí não tem, mas eu sei que às vezes aqui do lado de cá tem. Tem aquela pessoa que, por exemplo, eu conheço gente que jejuma poderosamente para prosperar, mas não abre a mão, não abre o bolso, não abre a bolsa. Entendeu como é que é? Porque é fácil para ele. Sim, sim. Ele prefere ficar sem comer, que quando na cabeça do avarento ele fala, poxa, se eu não comer eu já vou economizar o arroz, o feijão, o macarrão, a carne, tá cara. Aí a pessoa acha que está fazendo jejum. Ela está potencializando o amor que ela tem ao ganho, né? Tem gente que faz isso, que ela prefere jejuar, orar muito tempo para Deus abrir financeiramente do que ela liberar. O pastor Rodrigo Marte, lá de Caldas Novas, que é obreiro meu, tá liderando, acabou de colocar aqui, devemos segurar as bênçãos de Deus de mãos abertas. Né? Isso. A gente não segura, é com liberalidade. Então a gente está falando aqui de gente que é isso mesmo, que tem condições de fazer o quê? Fazer um jejum para prosperar, mas o jejum para prosperar, irmão, na verdade, a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer prosperar é ter liberalidade no altar. Tem gente que começa a passar crise, a primeira coisa que faz é tirar do altar, né? Não, eu vou devolver dízimo, não vou fazer minha oferta, não vou fazer nada, eu sei que a gente não está abordando isso aqui, mas só para falar de valores, de fome, né? Aí eu tenho fome de prosperar, então tem caminhos e situação. O que Deus vai aceitar é esse coração alinhado. Coisas que aconteceram na palavra, que estão escritas no Velho Testamento, que Paulo fala no capítulo 10 de Coríntios. Tudo que foi escrito foi para exemplo, orientação nossa. A gente tem que olhar, como o senhor está aí, como o apóstolo orientando a igreja, a olhar para Isaías 58 para identificar se há na igreja, no membro, no servo do Senhor, algum caminho mal, como disse Davi, né? E guia-nos ao caminho eterno. Essa é a busca de que cada um faça com interesse, que eu sei que a ideia de todo mundo, no fim, é ver os céus abertos. Então é muito importante essa, eu vou falar gana, talvez você já falando, essa vontade de, Senhor, como vai abrir os céus? Estou disposto. Então, não apenas um ato externo, né? Aquela história dos fariseus que iam para a praça pública gritar, eu estou em jejum. Passava graxa nos olhos. Gente, isso é exagero mesmo. Não tinha graxa naquele período. Mas eles queriam mostrar debilidade, fraqueza, tadinho de mim, eu sou um fariseu tão justo na palavra, estou jejuando. Aí Jesus até ensinou que a maneira do discípulo jejuar, apóstolo, era ungir na cabeça. Por que era para ungir? Para a pessoa lavar o rosto, ungir a cabeça, para a pessoa ficar de pé, não ficar com o semblante caído, chamando a atenção de quem está perto. Isso não significa que, quando a gente fizer jejum, não toque trombeta na praça. Não, ninguém está tocando. É a equipe que está em jejum, é a igreja, é preciso saber isso. Quando nós anunciamos que estamos em jejum, nós estamos fazendo como os fariseus. Estamos fazendo como um norte propósito, claro, todos juntos, como Nínive, né? O senhor fala na palavra, né? Havia um jejum de duas comparações. Houve um jejum que Deus não aceitou, mas o de Nínive, Deus aceitou. Então, temos que achar o caminho, né, de que Deus aceita todas as nossas entregas a Deus. Um dia eu estava na igreja, apóstolo, e o pastor falou assim, ó, irmão, pega aí o que você tiver, qualquer coisa, porque Deus não vai rejeitar a oferta. E eu ia pregar, e ele vira para mim e fala, né, pastor amigo, Deus vai receitar. Irmão, na hora eu gelei minha alma, e me deu indignação. Eu falei, não, Deus não, tem jejum que ele não aceita, tem oferta. Que se Deus aceita toda a oferta, o que Caim está fazendo fora do propósito? E outra coisa, Caim levou o melhor dele. O problema é que Caim não perguntou qual era o melhor de Deus. Deus, eu quero fazer o melhor, mas o melhor do Senhor não. Que a gente pode procurar o melhor jejum para nós. Eu acho que o jejum bom é esse. É claro que vem na palavra. Mas ouvir do coração de Deus, que essa é a busca, né? Caim estava lá dando o melhor. Presta atenção. Ele estava dando o melhor, só que era fora do propósito de Deus. O melhor nosso, fora do propósito de Deus, nada vale. E às vezes Deus pede uma coisa simples, que até nos ofende.
Porque é tão simples, mas é o que ele quer. E o interessante do jejum, da oração, do louvor é o que o Senhor quer, o que Deus deseja. Exatamente. E sabe o que eu acho interessante? Até no devocional de hoje, tem a passagem lá de Lucas, Lucas 10, que fala do bom samaritano. Do bom samaritano. Né? E, porque assim, ó, tem pessoas, pastor Hamilton, que já sabem tudo isso que eu e você estamos conversando aqui. Exatamente. Eles sabem já. Né? E lá no versículo 25 de Lucas 10, fala assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, sim, provando Jesus e dizendo: mestre, o que farei para ir dar a vida eterna? Né? Então, ou seja, o cara doutor da lei, teólogo talvez, né, conhecia tudo. Claro, com certeza. Né? Mestre. E confrontando Cristo. E é interessante que Jesus responde fazendo uma pergunta. Né? Deixa eu desarmar e toda vez aqui, que e toda vez que ele responde, né, com pergunta, é porque ele tá vendo assim, o cara jogou um monte de laço para pegar ele joga o laço de volta, né, para prender o cara ali. E a resposta de Jesus é assim: não é você que é o doutor? O que está escrito na lei? Né? Porque se ele é um escriba... Os dois maiores mandamentos, né? Quais são? Aí ele define. Então, porque Jesus, ele avalia quem está falando com ele. Sim. Então a resposta dele é de acordo não só com quem está perguntando, mas quem está perguntando. Então ele está olhando e está vendo um cara ali. É igual Nicodemos, né? Como é que eu faço? Ele falou, mas estou admirado, cara, você me perguntar isso aí. Né? E agora aqui é a mesma coisa. A dimensão de compreensão espiritual, ela passou longe. A gente fala sobre isso. Às vezes a gente está debruçado sobre a palavra, estudando tanto e ainda não captamos a vida que há na palavra ali, né? Que não é apenas ler, é importante ser teólogo, estudar a palavra, estudar a Deus. Mas a melhor coisa que tem é ao analisar que isso reflita o nosso coração, que é o maior espelho para nós que cremos em Cristo é a palavra. E ao ler, ela tem que refletir a nossa imagem. Às vezes ela vai mostrar mesmo que a gente está na avareza, que a gente está na soberba, no orgulho, no adultério. Olha, a loucura de muitas pessoas ao servir a Deus é não deixar a palavra refletir no coração aquilo que é preciso ser retirado. Nessa questão do samaritano, Jesus mostrou bem claro quem era o próximo do samaritano, né? O escriba não foi, o levita não foi, mas na verdade do ferido foi o samaritano, que era a raça pior que tinha. Porque ele foi e se compadeceu daquele homem que ali estava, Jesus estava fazendo um confronto, até que o que a gente está trabalhando aqui, é a ideia da gente não acabar não sendo um bando de legalista religioso que vai comprar o milagre de Deus pelo jejum. A moeda do céu é o sangue. Né? A chave é o nome de Cristo. O jejum é algo para criar um quebrantamento em nós. Não mudará Deus, mas mudará a gente, pode nos afetar. E a gente não pode inverter os valores nisso. Então Jesus está falando, olha, não é esse o jejum que eu pedi, ou seja, ter compaixão. O povo estava tão esquisito que eles usavam o altar para se desobrigarem do comprometimento com pessoas. Quando você fala do samaritano aqui, que o Senhor Jesus vai apontando para nós sobre ajuda, por exemplo, Jesus ele faz um desligamento, na verdade, ele quer que ele pega a gente, ele quer sacudir nossos valores, ele quer que a gente tenha as raízes soltas dessa terra. Tem hora que Deus balança a gente, porque aquelas coisas que estão nos apegando, como a questão da pandemia e outras coisas aí, é desapegar dessa vida material. Após quando a gente está muito apegado, é complicado para a gente responder o que os céus espera, né? Porque os céus ele responde resposta. A gente está perguntando, ele quer uma resposta. Né? O que os céus querem? Ele quer uma resposta nossa. Então, se a gente quer a atenção do Senhor, vamos cuidar de pessoas que precisam, que necessitam, que estão ali, irmãos carentes que estão ali perto, né, da gente, que necessitam dessa coisa, e olhar de fato para o nosso coração. Eu sempre falo para Jesus a oração de John Wesley, que ele falou, não me deixe ser um inútil. Acho que essa oração é a que eu mais tenho feito nos dias de hoje, para a gente não se tornar inútil. E às vezes aqueles úteis também, que a utilidade
como Caim. Caim estava ali, mas não estava cumprindo um propósito, ofertando a Deus algo que estava distante do que ele, do que era importante, né? O apego aqui, quando o senhor colocou, eu estava lendo hoje a sua afirmação de que às vezes a gente diz que ama a Deus, esse é o texto que o senhor colocou no seu devocional de vocês, mas não amamos os irmãos que vemos. É mentira, então isso é um confronto. A pessoa está de jejum, irmão, e não está falando com a dona Maria. Está de Isso. jejum e não fala com o seu Carlos. Já a pessoa fala assim, ó, pastor, assim, mas o meu gênio não bate com a da irmã, com o do irmão. Gênio de quem, irmão? Que diabo de gênio? Agora é Aladim, tá mexendo com lâmpada. Né? Que troço é esse? A pessoa fala assim, ó, meu espírito não bate com o de... Que espírito é esse que não bate com o do outro? Visto que o espírito que nos amalgama, que nos une, é um só. E a gente precisa sair desse pedestal da arrogância. Assim, né? Eu sei que aí não tem mais aqueles irmãos que estão feridos. Como é que vai? Olha só, a Bíblia fala de oferta. Jejum é oferta, sim ou não, apóstolo? Né? A gente está fazendo uma oferta. Sim, sim. Aí Jesus fala Sim, assim: olha, sim, quando sim. você tiver sua oferta e vir ao altar, porque todo que serve a Deus tem que pensar em estar entregando alguma coisa a Deus, em agradar a Deus. Isso é a consciência cristã. Eu vou à igreja, eu não vou para um culto, eu vou fazer o culto junto com o apóstolo, com o pastor Hamilton, com o pastor Zé. Aí a gente vai reunir a comunidade, né? E vamos adorar, estamos indo fazer um culto. Aí Jesus fala, quando você for entregar a sua oferta, o que você vai fazer é, levando ela, lembrando que o Zé, só uma comparação, tem algo contra ti, não é nem você ter. Eu estou aqui levando a minha oferta, ixi, o Zé tá magoado comigo. Aí o que eu faço? A Bíblia diz, deixa essa oferta aí. Não falta com ela, não. Deixa ela aqui, mas ela só vai subir, você deixa ela no altar. Se você tem interesse que ela suba, você vai lá no Zé e faça a reparação. Você faz. Então, o que adianta eu estar num jejum se o meu coração é ímpio, é irreconciliável? Não é verdade? Tô nem aí, moço, eu não quero nem saber. Sabe? E outra coisa, quando vocês abrem, a gente abre a porta para buscar o Senhor, nós temos que estar disposto. Eu estou na série aqui na igreja, Casa de Oração, que a Bíblia, Jesus fala assim, tem adoração, tem louvor, tem tudo, mas Jesus falou, o Espírito Santo fala no profeta, minha casa será chamada casa de oração. Não, não vai ser casa de adoração, tem louvor, tem dança, tem júbilo, mas foi fatal, o Espírito Santo foi fatídico. Ele falou assim, ó, a minha casa será conhecida em toda a terra como casa de oração, de comunhão com Deus. E aí eu vou orar ao Senhor, e eu preciso que ouvir dele falar, a pessoa assim, Deus, por que eu estou passando isso aqui tudo, jejum, né? Estou de jejum, fala por quê? Aí Deus tem que estar aberto o ouvido para Deus falar assim, ó, vai consertar com o Zé lá que tá torto. Né? O Zé tá magoado contigo lá, mas o Zé também é um casquinha de ovo, é um Zé milindre. E os fracos, os débeis na fé, que quem é maduro deve suportá-los. Estou falando muito, apóstolo, entre aí. Não, fala aí, fala aí. Agora, dentro ainda dos samaritanos, né? Essa questão dos caras que conhecia lá, Jesus responde fazendo a pergunta, o que está escrito? Uhum. Né? E eles falam, namorar o teu próximo, tal, então faz isso. Né? É só fazer o que você diz, que já sabe. Né? E, só que, assim, eles conheciam a palavra, mas não sabiam interpretar. Né? Não tinha Não a havia rema. revelação. Não tinha Exatamente. rema. Então, para eles, eu entendo assim, que para eles a lei era, na verdade, a lei não foi dada para salvação. Né? E nós não somos salvos pela lei, somos salvos pela graça. A lei, ela aponta a condenação só. Então, se eu ficar só na lei, eu já estou condenado, então, porque... A lei, ela deve quebrantar, né, o indivíduo, mas não levantar na arrogância de que ele vai cumprir, como disse Paulo. Né? Se alguém aí acha que pode cumprir a lei, muito mais. Sabe como que eu vejo a lei? Sabe um raio-x de um pulmão? Exato. De uma face? Uhum. Então, a lei, ela é o raio-x onde ela mostra ali o mal que está errado. Mas ela não consegue tirar o mal dali. Não. Ela só mostra. Isso deveria trazer o quê? Humildade. Exatamente. Exatamente. A lei é para dizer, vocês nada podem fazer, tem que confiar em mim. E de aprender misericórdia
Quero. Não foi o que Cristo disse? A gente vai jejuar Isso. com misericórdia. Né? Eu estava falando aqui, eu estava vendo essa coisa da gente se importar com o próximo, né? Com o jejum, com a gente está nessa busca. Eu estava num lugar que os irmãos estavam dando um testemunho, estava no monte orando, né? Cheguei lá no monte para orar e estou escutando aquela roda e um camarada dando um testemunho que ele foi plantou a igreja num lugar e a guerra estava grande. Ele começou a falar para Deus, descobriu que tinha muita gente trabalhando com macumba, essas coisas aí, né? Que esses trabalhos. E ele começou a orar, na verdade, mata todo mundo, é para matar, não fica um. Eu vi aqui tanta gente dando glória a Deus, aleluia. Eu falei, Santo Deus de piedade. Santo Deus de misericórdia. Sabe aqui, o tema de vocês é desconsiderando o próximo. Né? A igreja, ela ora para salvar almas, para libertar almas. Né? E é claro que aparecendo um inconveniente, e Paulo mesmo deu uma sentença para um lá baixar a bola, Pedro deu, mas a hora que baixou a bola Sim, foi sim, misericórdia, compaixão, a disciplina acontece, sim. mas o clamor da igreja o tempo inteiro é trazer luz a quem está nas trevas. Né? E Exatamente. não desconsiderar o próximo, mas considerar, porque o alvo de Deus no jejum, na intercessão, na busca que a gente faz, é que a gente atenda quem sofre, que está do nosso lado. A gente está sentado aqui na igreja, no culto, alguém aqui está faminto, como o senhor disse. A pessoa tem uma fome, ela pode ser auxiliada. O advogado está sentado ali adorando a Deus e a pessoa está pedindo a Deus para me ajuda, tem um caso na justiça que eu não tenho. Quem pode? O advogado no jejum pode, poxa, Senhor, eu vou ajudar a causa dessa irmã. Ela não tem condições desse irmão, ela não tem condições de pagar. O médico, a gente tem tanta gente na igreja que pode ser generoso com aquilo que Deus deu a ele, na cultura do reino, né? Tudo que eu tenho é para Sim. socorro. A gente não está falando aqui para a gente atender todo mundo sem cobrar, mas há viúvas, há órfãos, há necessitados, há pobres, que no nosso jejum, tendo a voz do Senhor em nosso coração, a gente pode canalizar para socorrê-los e será para a glória de Deus. Amém. Ah, o samaritano ali, no caso, é o próprio Jesus, né? É que ele está batendo de frente ali. É. E a Bíblia diz que esse samaritano, dentro desse exemplo de Cristo, ele chega no necessitado lá, né? Ele pega o cara e derrama sobre ele dois elementos proféticos, né? Que é o azeite e o vinho. De restauração, né? Isso. Então, o azeite e o vinho, ele é usado nesse momento de socorrer. Sim. Como que eu vou suprir o faminto? O azeite é a unção de Deus, né? Yes. O azeite representa a unção. Tem várias passagens que mostram algumas características lá. Então, por exemplo, né, tem alguém enfermo, vai lá e unge com óleo lá, né? É da restauração, é o poder sobrenatural, né? Isso. Isaías fala sobre que quando vem com a unção, o jugo é quebrado. Acho que é Isaías 10, se eu não me engano, Exato. que fala sobre isso. Né, que o azeite, ele vem, não o líquido em si, despedaça. Né? E o azeite também ele era usado para consagrar, né, abençoar um lugar, consagrar alguém rei, consagrar alguém sacerdote. Separar então, a pessoa, né? Exatamente. Então, olha o poder que há no azeite. Né? E nós sabemos que a Bíblia ela é toda profética. Então, quando aquele samaritano vem e derrama um azeite sobre aquele moço ali, sobre suas tudo chagas, isso está acontecendo. sobre suas chagas. O cara ele era faminto do quê? De saúde, ele precisava de amor, ele precisava ser acolhimento. E isso é unção, cara, isso é unção. Né? Eu lembro quando eu cheguei na igreja, né, cabelão zoadão, tudo malucão, mó doido que tinha, né, e me acolheram, cara. Então, né, veio uns 3 caras me abraçar, assim, eu te amo, eu te amo. Eu falei, sai fora, mano, te amo, que sei o quê. A gente Era mó vive num louco. mundo que não existe isso, né? Exatamente, e de repente, aí vem uma pastora lá, falou, olha, eu te amo em Cristo, não sei o quê, e eu assim, cara, que trem louco é esse? Choque. Né, choque. E na mesma semana os caras me ligando, olha, eu vou passar na tua casa para levar você para a igreja, o que você precisar pode contar comigo. Então,
isso dá um impacto, né? Agora, as pessoas são movidas assim por uma unção, né? Romanos fala que o amor de Deus, ele é derramado no nosso coração, né? Porque Pelo enquanto eu era do Espírito. mundo, eu não tinha. Exatamente. Então, enquanto eu era do mundo, eu não me movia assim. É Mas a partir do treva, né? O momento, mundo é treva, né? exatamente. Então, qual a diferença então daquele cara que está no mundo e daquele que está na igreja e não faz? Hum. E o que é pior, sabendo a verdade. A Ele responsabilidade, sabe, né? A responsabilidade ele será, né? sabe, ele sabe. Por isso que eu te falei agora há pouco, né? Tem pessoas que sabem já o que tem que fazer e não faz, né? Então, e chegou o momento de Deus agora levantar essa igreja que sabe muito, mas produz pouco, né? É uma E, igreja favorecida, mas que não tem a noção disso e às vezes vive como se não tem favor algum. Porque perdeu o coração, perdeu o fogo. Lembra de onde caíste, né? O jejum é para fazer isso também, né? Poxa, isso, engraçado que Jesus não aponta onde caiu. Ele só fala, lembra. Ele quer que a gente faz esse exame de novo. isso, Onde é que eu deixei? exatamente. O que eu deixei de fazer? O que eu deixei de realizar? Sabe, apóstolo, a gente vê assim, e essa coisa, o senhor vai 30 anos, eu tenho 30 anos agora de salvo também no Senhor, também rapidinho eu fui para a liderança, e eu sempre fico pensando, poxa, o que eu faria que eu não faço mais? É claro que essas coisas mudam de acordo com o alcance Sim, que a gente vai tendo. A gente vai tendo essa graduação, muda bastante a maneira que fazer, mas a gente tem que estar ficando o tempo inteiro para não se tornar um inútil, de fato, né? Então, o que o senhor coloca aí da pessoa, poxa, a unção que despedaça o jugo, a unção que cura as feridas, a unção que tira as dores, feita por um assalto no mundo. O samaritano chega e pega aquela pessoa, então eu preciso ter essa unção para fazê-lo, socorrer o necessitado. O vinho, entra no vinho que vai ser bom. O profético do vinho. o profético do vinho, ele tá ligado ao quê? A alegria, Sim, né? comunhão, E a comunhão e a nova aliança que Cristo fala, sim. né? Ó, esse sangue é o sangue da nova aliança. Então, as alianças que vocês tiveram no mundo tra trouxeram você a esse estado aqui, ó, De de destruição. chagas, de destruição, e isso aqui, né? Agora, quando você faz uma aliança comigo, muda tudo. Você recebe acolhimento, você recebe um preço pago, né? Porque ele Sim. vai lá e paga e fala assim, ó, eu vou voltar, tá? Ele fala pro cara, ó, E cuida, se a conta passar, eu cubro o resto. eu cobro o resto. Tremendo isso, Espetacular. É né? abundante, cuidado abundante. Então, essa hospedaria somos nós, A igreja. né? E Jesus fala, cuida bem deles, porque eu vou voltar. E eu quero que você preste conta dos caras que eu coloquei aí dentro. E, só que muitos pastores, muitas igrejas e muitos crentes, né, ainda não caiu a ficha com relação a isso, né? De que essa hospedaria, alguém vai vir depois Mas é para porque prestar conta. é a cultura do humanismo no nosso meio, do homem no centro. Eu fui salvo porque eu sou queridinho do papai, eu sou filhinho de papai, papai do céu me ama, ele é dono do mundo, ele atende minhas vontades, os meus caprichos, e se perdeu. Poxa, a glória de Deus é vista nesse cuidado com o próximo. E de verdade, quem é o meu próximo? O que está perto de mim. Né? É a pessoa que está lá, que ela ajuda, como a gente disse, não apenas o assistencialismo, mas a verdade que a palavra que cura, que muda, que a preocupação em mudar a pessoa externa, exteriormente, né? Essa vontade de mudar a pessoa não dá, tem que ser aqui de dentro. E ela vem pelo ato de amor, pela unção, pela alegria, pelo acolhimento, pela vida, pela disposição. Sabendo eu que tenho algo para fazer, Paulo fala que o que me constrange são duas coisas, capítulo 9 de Coríntios, né? Eu sinto constrangido quando eu falo na obra de Deus. Paulo, estou aqui parafraseando ele, mais ou menos isso. Sim, Ele fala sim. que, primeiro, o que Deus fez por mim, eu Paulo, miserável homem, parará, parará, e Cristo, a glória, a coroa do universo, do mundo inteiro, da eternidade, se deu por mim.
Isso já me constrange, eu preciso fazer algo movido por esse amor. Ou, se não, o que pesa para mim é a responsabilidade do despenseiro. Se eu não fizer a obra bem feita, vou ser cobrado. Duas coisas. E essa geração não tem isso, não. Ninguém está Não tem. preocupado, igual o senhor falou, sabe o que tem que fazer e não faz, não tem interesse em buscar, e se você apertar para fazer, você vai tirar o eu do centro, do troninho. Então eu quero um lugar que afaga meu ego, que diga para mim que eu sou querido, que eu sou amado. Isso tudo é verdade. Só que isso aí tem que refletir numa devolutiva daquilo que eu recebi dos céus. Eu recebi tanto dos céus que eu preciso doar-me a outras pessoas, eu preciso ser útil. Meu jejum, todo jejum, Senhor, mas o necessitado faminto será socorrido, né? De fato, e de verdade, com uma compreensão em Deus. Eu faço uma pergunta agora aqui, para quem está ouvindo e quem vai assistir depois. A mesma pergunta que Paulo fez, que é o seguinte: vocês corriam tão bem, né? O que fez? De fato. Que fez vocês pararem, né? E cai, aí faz um link com aquilo que você falou aí, né? Ó, lembra de onde você caiu. Lembra. Traz a memória aí, porque É o você tem que interesse. saber, né? Então, N coisas podem ter acontecido, né? Uma frustração de uma igreja, frustração com um pastor, um casamento que acabou, uma enfermidade que veio, um namoro que começou que não era para começar, uma sociedade com alguém, enfim, tem vários caminhos que faz a pessoa ela parar de correr, né? Mas, independente dos vários caminhos, existe um caminho que nós não podemos abandonar, né? Que é a nossa vida com Deus. Então, a nossa vida com Deus não pode depender desses outros caminhos. Ela pode afetar, porque nós somos humanos, a gente fica assim magoado, a gente fica assim triste, a gente questiona assim Deus, né, de tantas coisas. A gente vai E o sofrer próprio vários Jesus, sentimentos, não vai permitir que eles permaneçam por tanto tempo, né? e Não o deixar a próprio ira, Cristo, né, ficar, ela tem que passar, tem que liberar. e o próprio Cristo fez isso, né? Então ele ora 3 horas e fala: Deus, eu não quero beber esse cálice, não estou afim, que eu já sei que vai rolar, né? Mas é o seguinte, ó, seja feita a tua vontade aí, eu vou prosseguir. Abro mão da minha agora, né? Aí vai lá para a cruz, lá na cruz ele fala assim: olha, por que o senhor me abandonou? Não estou entendendo, eu fiz tudo certinho, te obedeci, eu vim para a terra, me humilhei, me esvaziei, e agora os caras enfiaram uma lança aqui, me deram vinagre, que doideira é essa? E o senhor me abandonou, por que me abandonaste? Então, mas é o seguinte, eu vou até o fim, né? Então, Cristo deu esse exemplo para nós. Então, você que está ouvindo aí, querido, você estava correndo tão bem, o que fez você parar? Né? Traz a memória, né? Lembra de onde você caiu, ou de onde você parou, ou de onde te derrubaram. Eu não sei como você declara isso, dá nome para esses bois aí, mas independente disso, Deus está te chamando, né, para um novo tempo, para um recomeço. Deus quer abrir o céu sobre a tua vida. E hoje, de repente, você é esse cara que está ali no chão. E já passou um levita, já passou um sacerdote, já passou o líder do diaconato, já passou o líder lá do infantil. Mas hoje o Senhor está querendo derramar azeite e vinho sobre a tua vida. Uma unção que venha quebrar o jugo, uma unção que venha incendiar você novamente, uma unção que venha te levantar mais poderosamente do que antes. Exato. E Deus está me falando agora, que tem gente falando aqui agora assim, ó, nossa, eu queria tanto ser como antes. E Deus está falando assim, não vai ser como antes, porque a glória da segunda casa vai ser sempre melhor e maior. Sim. Deus não vai te fazer como era antes, Ele vai te fazer melhor. Porque agora você, em cima de tudo isso, você vai ser uma pessoa melhor, mais assim, amadurecida, experimentada, como Paulo diz. Eu sou um homem experimentado, eu sei. O que eu acho interessante, pastor Hamilton, que ele fala assim, ó, eu sei passar fome e eu sei ter muito. Por tudo que eu já fui experimentado. Por isso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né?
Então, Paulo pode hoje pelo que ele passou, não pelo que ele vai passar. Não perdeu as Então, experiências, né? exatamente. Aprendeu, cresceu com a experiência de... A gente passa muito por isso, às vezes eu vejo pessoas perdendo o seguinte, tem gente que está igual ao museu, só lembrando do passado, né? Vai lá e fica, aquele dia eu fui assim. E fica numa expectativa errada, porque de acordo com o nível que a gente vai crescendo, as experiências são necessariamente diferentes. Então você trata uma criança num nível, um adolescente em outro, e isso vai aumentando o nível. E às vezes aquela pessoa está com aquela síndrome do eternamente jovem, eternamente adolescente, né? Espiritual, tem ainda aquele sentimento de a pessoa tem aquele valor na mente. Aí eu queria tanto sentir aquilo, e olha, o crente ele para de crescer quando ele foca no que ele quer sentir. Porque fé é uma convicção, não tem essa de sentir. E muitas vezes, quando a gente trabalha no Exatamente. sentir, a gente está no nível de alma, e alma é cretina, a alma é problemática, a alma é ela é volúvel. Né? A mente da gente é doida, você acorda, deita bem, acorda mal, cara. Quanta gente deita feliz, amanheceu no outro dia com ódio e revolta, moço, acorda putinho da vida, né? Louco para destruir Agora, alguém do lado. agora cabe o teu testemunho do Covid. Vamos lá. Compartilha com a gente aí que você viveu. Bom, pegada, né? A gente projetando como todo mundo aí, eu acho que todo pastor, apóstolo, né? Quando veio essa onda, essa ameaça de que seria pandemia, oração, jejum, busca em Deus intensidade para combater o mal, né? A gente, não, vamos vencer, em nome de Jesus, a igreja está aqui, a igreja vai orar. Teve até um cantor aí que, cheio de cachaça, foi fazer crítica com os pastores. Vocês não oram para curar? E graças a Deus um cara deu uma resposta para ele no nível que era necessário, né? Deu boquinha de peixe. E aí, e virou. Só que aí eu peguei naquela pegada, não, vamos entrar. E eu tava orando, buscando a Deus em uma intensidade muito grande mesmo. É um hábito orar entre 2h30 e 4 da manhã. Eu tô sempre nesse período em oração. Já há muitos anos, né? E eu tenho esse hábito de orar, oro durante o período do dia, mas à madrugada eu tenho essa intensidade com Deus aí. Então, de 2h30 a 3 horas, raridade isso não acontecer, mas sempre eu tenho oração. E aí, um dia desses, eu estava orando e buscando, e eu tive uma experiência que eu me via, né, numa visão dessa da madrugada, 3 horas da manhã, eu na oração, eu me via de pé, né, e eu estava num terno bege, uma camisa verde, eu me vi muito claramente, eu de joelho, a dimensão abriu, e eu me vi ali, com a Bíblia, atrás de mim uma nuvem muito negra, né, muito... E na hora que eu vi, eu falei, o Deus vai me levantar para combater esse mal, é uma batalha espiritual, tô nela. Já levantei com firmeza, eu parti para cima mesmo com tudo, né? Vai para oração, jejum, visita, intercessão, e ora com um, ora com outro, expulsa, cura e aquela coisa, e fui com tudo. E aquela batalha com aquilo na mente, falei, não, Deus me colocou, fui com aquela convicção plena, né, do profético ali liberado daquela visão, corri para isso. Então, mas teve um dia, passado o dia, eu comecei a sentir uma dor na perna, falei, o que está acontecendo? Essa dor foi muito intensa e eu continuei orando, senti um alívio nela, né? Fiz os encontros, o pessoal no domingo eu estava muito veemente, fazendo live pregando, ministrando, acompanhando, eu estava onde tinha foco, eu estava dentro. Ajudei pessoas a abrir igreja durante a pandemia, igrejas fechadas, com um amigo meu, com igreja lá, eu estou com 60 pessoas, faz um seminário aqui com a gente, hoje é uma igreja incrível. Foi dentro da pandemia, fui com tudo, né? Aí naquele domingo eu falando sobre o medo da morte, todo mundo com medo, eu falei, a morte é uma dama horrorosa, que virá, que seguir, mas se ela vir, vai me entregar ao Senhor mais belo e amado, desejado das nações. Meu Deus. E depois dessa mensagem, amigo, deu B.O., porque eu acordei 3 horas da manhã, passando muito mal, falta de ar, já foi a primeira vez que eu desmaiei, já comecei falta de ar, passando muito mal, aquela agonia, eu não conseguia entender aquilo, e já comecei a sentir fraqueza. Quando foi 6 da manhã, 6h30, 7 horas, eu acordei já passando mal de novo e acordava para passar mal. Estava passando mal, desmaiei de novo, fui para o hospital, né, já estava aquela pandemia, já estava aquela loucura em março aí, né, já estava tudo tomado. Passei mal dentro do hospital, desmaiei e fui perdendo o controle. Durante a primeira semana, passei bem breve aqui, eu desmaiei de 8 a 9 vezes seguida. Eu arranquei a janela do meu apartamento, na aflição que eu estava, eu dava um calor nos pés, que eu pedia para gelar, colocar, como eu digo, toalhas na geladeira e pôr no meu pé, porque queimava, que eu falava, vai pegar fogo, até eu desmaiando, fraqueza. Virou um inferno aquela semana, passei, fui parar no hospital,
né? Quando eu fiz o teste, eu internei minha mãe, internei minha esposa, né? Nós ficamos naquela situação ali. Aí, muito mal, aquele primeiro socorro. Aí, voltamos para casa, porque eu não tinha lugar no hospital. Mas quando eu fiz a medir aqui, a oxigenação no sangue, na artéria, estava dando menos de 80. Eu já estava em casa, Meu Deus do céu. o médico falou, se ele desmaiar, ele não volta mais não. Aí o pessoal que me chamou e me levaram correndo para o hospital. Fui para o hospital bem cuidado ali em Bela Vista. E lá começou um processo muito intenso, né? E muito triste. Eu fiquei muito triste com Deus, porque o que aconteceu? No primeiro momento eu achei que eu iria enfrentar e não iria pegar a coisa, que eu estava com muito veemente. Quando eu vi que eu estava passando mal ali, depois do terceiro desmaio, eu falei, rapaz, eu vou morrer. Eu vou ser recolhido, porque eu estava só muita gente ligando, fulano morreu, Beltrano morreu, Beltrano morreu, e eu não soltei o celular. Eu fui internado, eu guardei o celular, porque eu queria fazer contato, que estava aquela reviravolta, só que ele não estava me ajudando, porque nas redes sociais só os amigos morrendo. Morreu fulano, Beltrano, ciclano, e aquele tanto de gente morrendo, e eu falei, não, eu vou morrer, Deus vai me recolher. A minha visão é que aquela nuvem vinha, eu vou para a glória, só que eu comecei a ficar chateado naquela primeira semana, porque que morrer que nada, eu já estava desmaiando 8 vezes e não morria, e cada vez que desmaiava era uma morte. Misericórdia. Eu fiquei muito triste com o Senhor, comecei de verdade a ficar entristecido, porque eu falei, Deus, o Senhor não fala comigo, não escuto sua voz, não vejo nada, estou morrendo e não morro, e tem que acabar com esse trem, resolve minha vida, pelo amor de Deus, aquela agonia, e foi terrível. Fui para o hospital, num momento desse no hospital que eu estava muito mal, estava muito triste, a notícia de gente morrendo uma atrás da outra, gente morrendo do meu lado, no leito, gente tentou suicídio, apóstolo, um camarada estava do meu lado, desesperado, com o vídeo a bater nele, ele vendo aquele desespero, ele levantou da cama, se jogou para trás, rachou a cabeça na nossa frente. Misericórdia. Todo mundo em choque, médico gritando, e eu, calma, gente, calma, aquela loucura toda. Eu entrei num estado muito chocado, fiquei muito chocado. E eu estava no balão de oxigênio, eu desligava o oxigênio, tentava respirar, começava a morrer, abria o oxigênio. Foi uma guerra, eu profetizando, eu não vou ficar nisso, eu vou ser curado. Aí o médico, o Misericórdia. pessoal saía, eu baixava o oxigênio, começava a morrer, abria de novo, Deus me cura. Eu fiquei 11 dias sem dormir, 11 dias. Eu ia 11 dias sem dormir. Quando eu ia cochilar, eu tinha pesadelos, acordava passando mal. Eu tinha medo de dormir. Eu desenvolvi pânico, medo, depressão. Dentro do hospital, quando eu estava muito mal, quando isso tudo aconteceu, que o cara tentou suicídio, rachou a cabeça lá, virou aquele inferno, e eu repreendendo o espírito de morte contra ele. Morte, sai daqui, eu te repreendo em nome de Jesus, eu confrontando, e os médicos gritando, e eu, calma, gente, levar ele. Bom, ele voltou, ainda deu sorte, ele voltou, não sei como que esse homem voltou do meu lado lá, e falando, pastor, tudo escureceu, mas eu escutava só a sua voz, morte, sai, de repente vi aquela luz, eu desapareci, apareci, eu tô aqui na cama. Deus fez um milagre. Eu falei, maravilha, vamos continuar firme. Eu pedi para ele, me ajuda aí, que eu tô precisando de ajuda, né? Não dá trabalho mais não, fica quieto na sua. Ajuda a gente, né? E aí a gente, no hospital, né, a enfermeira-chefe chegou e falou, ó, nós somos um contingente bem pequeno para atender um grande número, não vamos conseguir, vocês precisam se ajudar. Olha a notícia, dentro do hospital, você escutar isso. Todo mundo abalado. Meu Deus. E eu fiquei parado ali, eu estava numa tristeza, apóstolo, não dá para explicar. Tristeza com Deus, de repente, naquela tristeza, falando, Deus não me vê, Deus não está me importando. Eu baixei a cabeça um pouquinho, eu vi o Senhor passando no pé da cama. E eu assustei, falei, eu vi o Senhor. Só que daqui ao mesmo tempo eu pensei, mas ele não fez nada. Eu continuo, meu Deus, por que o Senhor está fazendo isso? E fiquei muito triste, aquele dia foi um dia de muita tristeza. E à noite, então, eu fui desafiado. Eu falei, Deus, eu me entreguei a Deus. Num momento lá, eu me entreguei a Deus. Falei, Deus, só vem. Deus entrou ali, eu não estava conseguindo dormir. Eu entrei num espaço de batalha, numa dimensão muito estranha, que ficou muito confuso. Eu apaguei. Quando foi 3 Meu horas da Deus. manhã, eu acordei 3 horas. Eu sempre orei 3 horas. 3 horas da manhã eu acordei. Pá! No que eu acordei, aquele peso aqui no pulmão, aquela mochila de morte, aquele trem, a sensação tinha ido embora. Eu continuava fraco, trêmulo. Eu tinha ficado, porque eu tinha dado uma crise. Eu fui tomar banho, eu não conseguia banhar, ir ao banheiro fazer nada. Numa dessa que eu fui, eu quase morro. E aí eu fiquei traumatizado. Eu fiquei por mais de 24 horas sem descer da cama no hospital. Meu Deus. Apavorado, apavorado, apavorado. Eu sou um homem de batalha, eu sou um homem para frente, de guerra, mas ali eu me apequenei totalmente. Ali eu fiquei só na mesmo, falei, nada, sou nada. Né? Minha fé abalada, aquela coisa toda. Quando foi 3 horas da manhã eu acordei, cadê? Eu senti que na hora aquela coisa tinha ido embora. Eu já tirei o oxigênio, fui respirando faquinho, já desci devagar. Eu devo ter ido das 3 da manhã até as 9 da manhã ao médico, eu devo ter ido umas 100 vezes ao banheiro
para eu saber que eu conseguia ir sem morrer. O médico me liberou, vim para Rapaz, casa. Nessa ida, eu voltei para minha casa, minha mãe vai para o hospital. Nunca mais vi minha mãe. Eu viria minha mãe no sábado, fui na sexta-feira, eu cheguei em casa às 11 horas, 10h30 minha mãe foi para o hospital, então nós não nos encontramos. ela Então, faleceu lá. faleceu. No sábado ela foi, deu uma crise, não, minha mãe não tinha problema nenhum, deu uma crise, nessa crise ela Meu partiu. Deus. Eu assisti no vídeo que minha filha ligou para mim, pai, vó, minha avó tá mal, eu falando com ela, e aí foi o último momento, e sepultamos ela no domingo, naquela loucura de muita gente sendo sepultada junto, o povo todo com medo. Foi um choque. Disso aí eu Jesus. desenvolvi. Nesse período eu tive 3, 4 meses depois disso tudo, por causa de todas as perdas, pedi pastor, amigos, pedi um monte de gente. Eu entrei num sistema de pânico, porque eu saí do hospital e eu não conseguia dar 3 passos. Eu tinha que dar 2, voltava mais 2 e ia. Eu não podia chorar, eu não podia nada, porque tudo me desregulava. E eu passei 3 meses. Só que quando tudo estava naquela guerra, eu comecei a perder pessoas. Depois que eu saí do hospital, perdi minha mãe, perdi pastor, e eu falei, não, eu vou para a batalha. O médico falou para eu não sair, mas eu fui a faca no dentro. Eu tinha medo, eu tinha pânico, eu tinha tudo, terror. Mas eu tinha que ir ajudar o rebanho, eu tinha que ajudar o povo, eu tinha que dar exemplo, essa é a verdade, sabe? Eu não podia deixar o povo abalado. E tava todo mundo, eu pus a faca no dente e fui ajudar todo mundo, fui para velório, fui ministrar. E eu, nesse período, eu falando para a igreja, ó, tô passando uma depressão dos infernos, tô passando um ataque de ansiedade, fui falando para a igreja, mas confrontando e ministrando. Pus um obreiro para andar comigo, porque eu não sabia o que era frio, fome, sede, calor, tudo para mim Deus do era céu. estou morrendo. Tudo para mim é estou morrendo. Eu tive que reaprender a pensar, então foi 3 meses de trevas terríveis. Fui ao médico, o médico falou, você vai ter que tomar remédio. Eu não critico quem toma, pelo amor de Deus, tome o remédio, mas já vai tomando sabendo que você tem que fazer o desmame no tempo certo, que a fé é importante desenvolver a fé. Pelo amor de Deus, quem está me ouvindo, separe bem o É, que eu estou dizendo. Eu isso foi agora, nessa última fui, onda. foi na última onda, março do ano passado, né? Foi 2000, aquela primeira quando pegou Goiânia, quando deu aquele surto em Goiânia, que foi, acho que foi até aquela cepa que veio de Manaus, foi aquele massacre. Bom, Isso. e eu peguei aquilo, fui ao médico, o médico me deu remédio, moço, eu dava ataque de noite, ansiedade, minha esposa dormindo, eu não queria acordá-la. Eu acordava, falta de ar. Não, eu tô respirando, eu tinha que conversar com a minha mente. Eu estava Meu Deus ansioso, do céu. eu estava querendo comer, dando para comida, eu tinha que falar assim, ó, eu tô comendo arroz, feijão. Cara, eu tinha que conversar com o meu paladar associar. Eu comecei a discernir o que me dava ansiedade, que foi tudo. E para a glória de Deus eu venci. Hoje, continuo ajudando, sempre ajudei gente com depressão, opressão, sempre fui muito veemente com isso, com libertação, com essa coisa toda. Hoje eu sei que tenho uma capacidade muito melhor porque eu vivi esse vale. Eu não vou desprezar, eu sou empático. Não que antes eu não era, mas hoje eu sou empático. Eu É, sei o que é uma pessoa ter um ataque de pânico, o que é uma pessoa ter a depressão. Eu sei o que é isso, eu sei que vale é esse. Eu chorava a porta dizendo, Deus, como o teu povo vai sair disso? Como é que sai disso? Eu orava sozinho de noite, a caixa de remédio na mão, até eu controlar e sair daquilo e vencer. Hoje continuo ajudando pessoas, ministrando, né, depois desse período todo, sabendo da batalha que eu pego Daniel 7:25, vai ficar como referência para todo mundo aí. Ele magoará os santos. Essa palavra meu magoar Deus. tem a ideia de Uau. desgaste. O diabo tem atacado a mente dos irmãos da igreja para gerar desgaste. É um monte de irmãos debaixo de pânico, depressão, opressão, e é mental, querido. Isso aí a gente não desassocia. Tem gente que na macrovisão espiritual está falando, não, isso aqui é espiritual, isso aqui é fisiológico. Não se desassocia isso, nunca. O erro da igreja, eu acredito, é desassociar. Não tem como, o senhor é um espírito, o senhor tem uma alma e um corpo. Como é que separa essa coisa? Se o seu corpo está mal, tua alma está mal, teu espírito. João fala que vá bem a tua alma. Sabe, se a Isso. alma está mal, irmão, está tudo, mas não desassocia, não. É espiritual, entenda. A depressão, o pânico são ataques espirituais, desgastando os servos do Senhor. E a ideia do diabo muitas vezes não é matar. Muita gente que está no pânico da depressão morre Isso. toda hora, vivendo todo dia. Eu falava para Jesus, eu estou morrendo todo dia e estou vivo, um Black Death, né? Um vivo, um zumbi, porque o pânico, a depressão, ela causa esse estado. Bom, meu apóstolo, eu não quero falar muito aqui, porque eu sei como é que é o tempo, mas esse é o testemunho.
para que a gente possa, eu quero trazer esperança. Você que enfrenta pânico, você que enfrenta depressão, apóstolo, bispo, pastor, não tem essa, irmão. É guerra. Mas firma em Deus. A fé é o firme fundamento, convicção. E toma remédio. Porém, sabendo que tem que ter um desmame, né? Vai ter que sair daquilo, porque ficar na dependência disso não dá. Entenda bem o que eu estou É, falando. Continue buscando ajuda. Mas lembre, Max Lucado diz o seguinte: se você quer enfrentar as batalhas da ansiedade, com apenas as ferramentas que a gente tem, eu respeito muito, eu celebro isso, toda forma de ciência, psicanalista, psiquiatra, psicólogo, se eles têm fundamento na palavra, a gente vai sempre para esse lado, né? Toda ciência isso. é bem-vinda. Mas se você quer enfrentar tudo isso aí só com a parte da medicina, é querer ir para uma batalha medieval de lanças, você armado com palito de dente. Dá certão. É importante, acima de tudo, o último ataque que eu tive, eu não me lembro o Salmo 94, eu não lembro o versículo agora, depois eu fico devendo esse aí para vocês, fala assim, olha, nas muitas preocupações interiores, o Senhor foi minha esperança, ou seja, na minha ataque de ansiedade, é o Senhor que é a nossa esperança. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém. Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. E o que você fez agora, pastor, foi justamente o que Deus pede. Você repartiu aí um pão, né? Amém. Porque tem famintos agora, que estão debaixo de depressão, debaixo de pânico, né? E quem é lá da Águas Purificadoras sabe do que eu passei. Eu acabei de sair também aí, né, de uma Glória a depressão Deus. profunda. Glória a Minha Deus. esposa, meus filhos, a família inteira, pensa, Junto, a família junto. inteira é algo terrível, né? E Deus é poderoso para mudar isso. Então, Sim. Glória você a foi Deus. falando aí, foi passando um filme aqui, né? Os remédios, o desmame, né? Essa questão de pôr a faca aqui para cima, são, são os caminhos, né, que Deus cria. Glória a Deus. E agora, isso, eu, você, fomos conduzidos por algo que está dentro de nós, né? Que é a convicção de fé, as experiências que já vivemos, as marcas de Deus na tua vida, né? Mesmo vindo, né, esses questionamentos que fazem parte da alma, né? A alma é assim, e, mas tem marcas que não saem, elas estão dentro de nós, né? Cicatrizes, né? Cicatrizes estão, que Paulo fala, eu carrego aqui as Essas marcas de marcas. Cristo, e são marcas profundas, e essas marcas, elas são poderosas, né? Porque elas nos faz lembrar de um Deus poderoso, de um Deus de Exatamente. vitória, né? Grandes Nós, milagres, grandes. grandes milagres, grandes milagres. Então, quantas pessoas já olharam para nós e falaram assim, grandes coisas fez o Senhor por estes, né? Sim, E, e é interessante porque as pessoas olham para nós assim, e muitas vezes nós não olhamos para nós assim, sim. né? Parece que dá uma amnésia espiritual aí que a gente esquece tudo aquilo que Deus fez. E, e Essa, eu creio que, né? essa parte, ela faz parte desse confronto, dessa hora na hora. Por isso que a gente precisa sair do que sente para aquilo que está escrito. Né? Eu acho que Exatamente. o erro não é porque, assim, a gente tem todas pessoas que a maioria delas tem isso. Meu irmão, o pânico, a ansiedade é porta de medo, é a porta de governo do mal. E por isso que não se Isso. desassocie. Entenda que quem está enfrentando uma batalha espiritual que reflete no emocional e vai para o corpo somatizar. Então você não separa. Ah, isso aqui, moço, pega isso aí tudo, vai para diante de Deus, vai para a batalha, né? Trazendo essas marcas Amém. aí, não ficando bloqueado, eu tenho que estar assim, ligado e o inimigo vai bater na porta, meu amigo. Depois que o diabo encontra um caminho, ele quer isso, só que é o seguinte, comigo aqui ele vai encontrar o meu Senhor de pé, porque eu pus meu Senhor de pé nessa porta. Neemias, ele colocou os soldados nas partes baixas, e eu enchi foi de soldado. O Davi, para não pecar, fala, põe um anjo na porta, né? Da minha boca, meus lábios. Eu falei assim, eu ponho um anjo aqui nessa mesa, porque eu falo sempre o seguinte, apóstolo, a mente mente. Minha É, mente não me engana mais, ela não me engana. Minha mente é isso aí. Olha, eu já converso com ela, sai fora, mente doida.
Sai fora. Eu falo mesmo, eu falo, sai fora. Minha mente, ela começa com o desastre. Eu falo, não, vem com essa conversa não. Porque a gente não sabe na batalha espiritual que o diabo usa essa coisa na primeira pessoa. Eu tô mal, eu tô aquilo, e a pessoa não tem o discernimento. Moço, quem pensa quando eu penso, pensando eu, quem tá pensando? Você já parou para pensar, apóstolo? Tem gente que pega todo o pensamento e não filtra, não. Quem pensa quando eu penso, pensando eu, quem está pensando? Já se perguntou? Misericórdia. Então, quando você tiver um pensamento, você tem que saber a fonte desse trem aí. Paulo fala em o que pensar. Filipenses 4, né? 8. É em o que pensar, porque ele está falando, ó, a sua mente você tem que governar ela, não deixa ela te governar, não, que ela é cretina. A mente é o Exatamente. campo de batalha de Satanás. Se a gente não entender isso aí, a gente deixa esse trem campo vazio e o inimigo, amigo, ele é B.O. E a gente tem o sentimento, igual você sabe, né? Um cheiro, um mal-estar, já acelera tudo, uma lembrança já vem, já desorganiza Sim. o corpo todo. E a mente é mentirosa. Posiciona isso e pensa no que é verdadeiro, o que é puro, o que é santo. Amém. Glória a Deus. Bom, queridos, essa é a palavra de hoje, né? Não desconsiderar o próximo e estarmos disponíveis, né, para que Deus nos use. Há um propósito na minha vida, na sua vida. Deus quer te usar. Então, usando aqui o texto que o pastor trouxe, lembra, querido, lembra onde você caiu, onde você parou, retoma tudo isso, né? Deus vai te abençoar com jejum, porque Ele é Pai, né? Deus vai fazer. Mas em Mateus, Jesus fala assim, ó, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, Deus não quer só tirar a nossa opressão, as dores, mas Ele quer que a gente aprenda algo, né? Que é o que Jesus fala, aprende de mim, né? E a tua alma vai ter descanso. Então, ou seja, não adianta eu resolver todos os problemas. Aliás, não adianta Deus, né, colocar a mão e mudar todo o quadro que está lá fora, se não muda o que está aqui dentro. Porque Jesus fala de dentro para fora, né? E é o descanso, e esse descanso ele vem quando nós conseguimos aprender aquilo que Deus quer ensinar, né? Então, que nesse jejum, você que está participando dele, que você também entre nele com esse pensamento, Senhor, eu tenho essas necessidades, mas o Senhor sabe exatamente o que eu preciso. Amém. Então eu quero receber, me ensina, tudo que eu preciso ser ensinado agora, né? Porque a ideia de Deus não é só resolver um problema, mas é ensinar a pessoa a não voltar a ter aquele problema. Fato. Né? E muitos não querem isso, eles só ficam antes da vírgula. Não focar no sintoma, né? Focar na causa, né? Exatamente. E nesse jejum, o início dele, desde o versículo 1 por enquanto até o versículo 7, Deus está dando exatamente as causas, né? E tem que ser tratadas. Então não adianta você ouvir uma live dessa, nossa, que tremenda essa live, tá bom, mas o que ela produziu em você? Né? O que você tira daqui que você tem que aplicar na sua vida? Porque senão você vai ser um cara imprudente, que só ouve, mas não pratica, e não adianta. Não adianta nada, é só mais uma live que você assistiu, é só mais uma palavra que você ouviu, sem sentido nenhum. Então, Paulo diz assim, no mundo há tantas vozes, mas nenhuma sem sentido. Seja qual for a voz, se a voz for do diabo, ela tem um sentido de estar falando. Sim. Se a voz for da tua alma, ela tem um sentido de estar falando. Se a voz for de Deus, ela tem um sentido de estar falando. Então, não é só ouvir. É o que o pastor falou, eu tenho que filtrar, eu tenho que entender o que essas vozes estão falando. E hoje, o que Deus está falando para mim hoje? Né? Porque nós falamos muita coisa aqui, nós já estamos aqui quase 1h30 falando aqui. Né? E Deus está falando. Então, querido, pega tudo isso que você ouviu aqui, né? E foi falado muito aqui de se autoexaminar, né? Então, uma das lições que as mulheres têm é tocar o seio. Mas quem tem que tocar é ela. Ela conhece o corpo. Exato. Você conhece o seu corpo. Você conhece a tua vida. Você sabe exatamente onde tem uma deformidade lá. É você que tem que se tocar. Né? Se toca. Né? E
e procura. A palavra de Deus, ela vai te ajudar nesse processo. Em nome de Jesus. E foi falado aqui do raio-x, né? Você tira um raio-x do pulmão, o raio-x ele aponta, mas ele não remove. Então, o cara fala para você, agora pega esse raio-x e leva lá no especialista, ele vai tirar. Então, hoje, a palavra de hoje é para que a gente volte a ter esse coração do bom samaritano, né? E faça o que tem que ser feito. A Bíblia diz que o seguinte, aquele que sabe o bem que é para ser feito e não faz, ele está errando feio, né? Então não fique pensando que você vai ficar de fora, porque você não vai ficar de fora desse comportamento aí não, que a Bíblia é bem clara. Se você sabe o que tem que fazer e não faz, você está errando feio. Então conserta isso, né? Comece a praticar o bem, comece a caminhar. É claro que foi falado aqui de depressão, de tudo isso. A depressão, a pessoa fica em coma emocional, ela não consegue raciocinar, ela não tem ações. Tudo bem, né? Se foi isso que te fez parar, então Deus vai te curar disso, Deus vai te libertar disso para que você volte, né? E a ideia de Deus hoje é ativar isso em você. Deixa Deus te tocar. Deixa Deus te usar. Você que é jovem que está assistindo essa live, sabe que Deus quer usar você, querido, para repartir o pão com outros jovens, os adolescentes com os adolescentes, né, os adultos com os adultos, seja com quem for. Mas é importante que você entenda que Deus quer trazer de volta isso, essa alegria, sabe, de estar, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria da salvação, né, que Abacuque fala, mesmo que não haja azeite, que não haja isso, aquilo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Né, a alegria de ter o nome escrito. Jesus, expulsamos demônio. Ele falou, cara, é tremendo isso, expulsar demônio. É top demais. Mas se alegra também pelo nome estar escrito lá no livro da vida. Antes, né? Então, antes até. E quando que essa alegria vem? Simples. João 15. Jesus fala o seguinte, aquele que está ligado em mim e eu ligado nele, ele vai dar muitos frutos. Versículo 11. E por causa disso, a vossa alegria será completa. Então, se ele fala de uma alegria completa, é porque tem a alegria que é incompleta. E essa plenitude de alegria, ela está associada à minha vida com Deus. Eu dar frutos para Deus, repartir o pão, né? Considerar o próximo. Então, isso é uma alegria que vem do alto, né? E essa é a ideia hoje dessa palavra. Amém? Essas são minhas considerações finais. Pastor Hamilton, dê suas considerações finais também. Amém. Deus põe no teu coração. Glória a Deus, queridos. De fato, é isso aí mesmo, que essa live possa ter sido uma voz, e ela tem um propósito. O propósito é evitar que a gente caia no legalismo, né, de obras automáticas, sem fundamentos no reino de Deus. Né? Que a gente cuide do nosso coração, saiamos do nosso egocentrismo, como o Hebreus fala, saímos porta fora como ele saiu, para atender aquele que necessita. Pedro, o apóstolo Pedro, no capítulo 17 de Mateus, na Transfiguração, ficou impactado com a busca dele com Jesus, que ele viu a glória de Jesus lá, e ele falou, vamos fazer uma barraca e ficar por aqui. Jesus já mandou ele descer, falou, é lá embaixo que eu preciso de vocês, é embaixo, é pé de quem sofre, onde está tendo necessidade. Pedro, é glorioso, eu sei, você viu Elias, viu Moisés, está todo mundo aqui, eu transfigurado, essa glória, o êxtase da experiência é boa, mas você precisa descer. Precisa sair desse alto monte e ir lá embaixo servir a quem precisa. Quero agradecer também os meninos que estão nos acompanhando aqui também, né? No Instagram, o pessoal que já entrou aí, pedindo oração, a gente vai estar orando, tá? Sim, sim. Eu quero celebrar todos que estão nos acompanhando aí, agradecer à comunidade Águas Purificadoras, glória a Deus por isso, né? Agradecer a todos que nos acompanham na rede social. Continue firme, que o Senhor Deus conceda graça e força a cada um de vocês. Eu sei. É tempo, o Espírito Santo falou para mim semana passada, é tempo de viver grandes milagres.
E você que está nos assistindo, toma posse dessa palavra, hashtag, é tempo de viver grandes milagres. Tome posse disso na batalha e na luta, profetiza, vai para o profético nessa declaração. Agradecer ao apóstolo Berger pelo convite, por partilhar conosco, aí, por permitir esse momento. Que Deus seja com todos. Graça e paz. Amém, pastor. É uma honra, viu, ter você conosco aqui. Amém. É um prazer, realmente. E Deus vai preparar muito mais ainda para nós. Certeza. Né? Depois, eu quero te receber lá na igreja também, para você trazer uma palavra lá para nós, lá na presencial para nós. Deixar Deus te usar. Para quem não sabe, querido, Deus usa muito esse homem em libertação e cura. Então, há algo sobre ele. Né? E isso é tremendo, e nós temos que compartilhar isso também. Sim. Né? E muito obrigado, viu, pela tua presença aqui. E queria que você, todo final da live, a gente ora pelos pedidos. Então, tem uma galera aí com os pedidos no caderno, no celular, e pedir para o pastor orar por esses pedidos. Amém. E também por esse projeto nosso de ter o nosso espaço. Amém? Para que Deus abra as portas e a gente consiga esse espaço novo. Amém, pastor? Glória Pode ao orar Senhor por nós? Jesus. Amém. Pai nosso, como é bom poder dizer isso, por Cristo Jesus. E como filhos, viemos aqui, em teu nome foi-me dada a honra de interceder por este povo, Pai. Pessoas pedindo oração pelo filho, pela filha, pessoas no hospital, pessoas com saúde, pessoas com questão emocional, pessoas que estão enfrentando todo tipo de batalha, de guerra, da qual nós mencionamos aqui, Pai. Mas o teu nome é sobre todo o nome, Cristo. Tu estás assentado à destra do Pai. É em teu nome, ó Cristo, no nome que o Senhor nos deu, que importa que sejamos salvos, e é neste nome que me aproximo do trono da graça. Não é no trono do juízo, é no trono de glória, é no trono da graça, no trono que é favorável. Pai, eu oro para que o Senhor entre com provisão, entre com socorro, entre com cura, libera o que é necessário para este povo. A comunidade Águas Purificadoras está clamando por esse novo lugar geográfico que o Senhor vai estabelecê-los. E como eu creio que o Senhor já está direcionando isso, o Senhor está movendo as coisas para que eles estejam neste local, e assim como o Senhor determina. Assim como o Senhor quer. E eu uso em um nome de a autoridade do Senhor. Tome autoridade agora, no nome de Jesus, para repreender todo ataque, todo espírito maligno, de enfermidade, de perturbação, todo desajuste que o inferno, que as trevas gera. Pai, repreenda. E em nome de Jesus Cristo, libera vida, luz, graça, saúde, alinhamento, Pai. Acabou a mão do Senhor, seja com o teu povo. Deus, essa oração eu faço ela diante do teu trono. É do teu trono, gracioso Deus. Como é bom saber que temos um Deus todo-poderoso. Não é mais ou menos, é todo-poderoso. Cristo, o Senhor, curou aquele escravo, aquele servo daquele centurião, Pai, apenas por uma atitude de fé. E eu sei que o Senhor não tem limites para ti. A minha fé é deste nível. Entra agora com cura, entra agora com alívio, entra agora com reestruturação, com restituição, Pai. E segundo a minha fé e a fé dessa pessoa, que o Senhor já entregue o milagre a ela. Eu declaro isso debaixo de uma palavra do Senhor. As promessas são nossas e nos apropriamos. E segundo o teu Espírito falou, vamos viver grandes milagres. É tempo de viver grandes milagres. É tempo de viver grandes milagres em teu nome, e o teu povo vive isso para a glória de ti mesmo, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Recebam aí, galera. Recebam aí a bênção, em nome de Jesus. E só dar um avisinho aqui, pastor. Do dia 30 de junho ao dia 3 de julho, é a nossa conferência de 1 ano de igreja. Aniversário de 1 ano. Né? Então já estendo o convite do pastor. Puder estar num desses dias, vai ser maravilhoso tê-lo conosco lá para celebrar e comemorar. Né? O Odimar vai vir, o Ricardo, o Marquinhos, combinar para a gente estar todos juntos um dos dias lá, vai ser tremendo. Maravilha, né? A gente vai estar. Vai ser, o diabo não vai passar nem perto lá, tanta unção ali. Amém, glória a Deus. Vai ser tremendo. E oi. Sim. Lembrando que nós vamos estar recebendo um apóstolo lá do Rio de Janeiro, o apóstolo Elias, lá de Quissamã. Ele que vai estar ministrando aí nessa conferência também. E é um homem de Deus, vai trazer uma unção tremenda. E
Quando acabar esse jejum, pastor, esses 21 dias, né? Tá queimando no meu coração de criar uma live aqui para falar só sobre o mover profético, Claro. né? E o mover dos 5 ministérios, né? Que isso é algo que está dentro de mim e queima, e precisamos gritar isso, né? E vou precisar da tua ajuda nesse sentido aí também, para a gente começar a tocar o céu de Goiânia, começar a fazer algo tremendo, né, no profético de Deus. Amém? Pode contar comigo. E com certeza isso vai fazer parte aí desses momentos. Glória a Deus. Tá bom? Amém, meu pastor. Então é isso. Queridos, Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Amanhã, às 9 horas, de novo estaremos aqui com mais um convidado, né? E só está crescendo a unção a cada um que vem aqui, o trem aumenta Glória a Deus. e vai ser algo tremendo. Amém, pastor? Novamente, Deus abençoe. E a gente se vê aí pelos cafés. Sempre, em nome de Jesus. Conte sempre com a gente. Tamo junto. Amém, querido. Tchau, um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau, queridos. Até amanhã às 9 horas. Deus abençoe.